Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar de uma planta que ela vem tendo bastante comentários, tanto nos shorts que eu faço do YouTube, de outros canais também. Para quem não sabe, isso aqui é uma macieira. Eu fiz o plantio dela, ela já deve ter mais ou menos 1 ano e meio de idade, gente. E essa macieira que eu tenho, entre outras, só me sobrou essa porque eu fiz algumas mais, né? Tudo através da semente, só que elas já foram doadas, né? E eu tenho essa mudinha aqui, olha como vocês podem ver. Ela tem até algumas folhinhas que precisam de um pouquinho de cuidado. Mas essa aqui é uma macieira e eu fiz o plantio dela através da semente. E hoje eu quero compartilhar com vocês como que foi feito esse plantio, quais são os detalhes para a gente conseguir com que a semente da maçã ela acabe germinando, porque ela tem uns detalhezinhos assim, e hoje eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, se tiver interesse, fica aqui nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre o plantio e também os cuidados da macieira, né, depois que ela começa a brotar. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a macieira, tá, gente? A macieira, ela é uma planta de inverno, então, de repente, no lugar que você for plantá-la, pode ser que ela não nasça. Então, de repente, vale a pena você esperar para plantar justamente no inverno, mesmo que na sua cidade não tenha aquele inverno, né, de 15, 16 graus. Mas vale a pena você esperar um ambiente mais frio, digamos assim. Se você mora num ambiente muito quente, pode ser que ela não germine. Essa aqui já tem mais ou menos, como eu falei, 1 ano e meio, quase 2 anos. E ela começa assim, gente, ó. Esse aqui não, isso aqui é uma plantinha invasora. E isso aqui eu coloquei só um brotinho pequenininho, só coloquei uma sementinha só. Não fiz o choque nela, que já vou falar sobre isso também. E ela, ó, ela está se desenvolvendo. Estão vendo que ela está nascendo ali, ó? A sementinha tá lá enterrada embaixo e ela tá começando a brotar e ela tá vindo super bem. Então, ela fica nessa fase. Tem muita gente que, inclusive, comentou que ela começa a crescer, ela começa a ficar assim, depois ela morre. Então, a gente vai falar um pouquinho já sobre isso, o que pode estar acontecendo. A macieira, como vocês sabem, é uma planta de frio. Quando ela começa a brotar, o solo dela precisa estar bem úmido, não encharcado. E de preferência que você molhe até mais ou menos onde eu estou colocando o dedo, que ela não passe para que a água não pegue nessas folhinhas. Então, ela é uma planta que gosta muito de umidade, mas também gosta do ambiente gelado, né? Então, pegue uma água bem fria e coloque aqui 2 vezes, 3 vezes na semana já é o suficiente. Quando ela sair disso, que ela vai ficar, vai demorar, a macieira demora um pouquinho de desenvolvimento, ela vai começar a ficar assim. Aqui eu deixo sempre úmido, já não corre mais o risco. Vocês estão vendo que o tronquinho dela já tá bem grandinho, ó, as folhinhas. A partir deste momento eu já posso começar a adubar. Quando ela já tiver mais ou menos deste tamanho, você já pode começar a fazer uma adubação nela. Pode colocar um adubo da sua preferência, eu normalmente uso humus de minhoca, que é o que eu normalmente uso aqui, mas você pode usar um NPK também, o 10-10-10, que daí você vai tanto para as raízes, tanto para o caule, tanto para as folhas, você vai dar um pouco mais de energia para essa planta. Se você quiser essas folhinhas que nascem ao redor aqui, ó, essas menorzinhas, você pode vir aqui e fazer o corte e deixar só as principais. Então, como é que funciona o processo do plantio das nossas macieiras, das nossas sementes de maçã? Eu vou deixar aqui. Como que a gente vai fazer? Primeiro, gente, a gente precisa dar um choque nas sementes da maçã. Mas como assim? Ó, como vocês podem ver, eu já tô com um papelzinho aqui. E essas sementes da maçã, elas já estavam no congelador. Mas por que precisa fazer isso, né? Porque o congelador, antes da gente plantar as sementes, ela acaba simulando condições de inverno. E como é que chama? O processo é chamado estratificação a frio. Isso vai quebrar a dormência
das sementes da maçã, promovendo daí sim a germinação. Olha que interessante, né, gente? Mas aquela lá eu não fiz essa quebra. Por quê? Porque ainda já estava numa semana de frio. Então, para você, de baixa temperatura, na verdade, né? Para você, olha aqui, elas foram tiradas agora do congelador. Para você que mora no calor, olhem ali, ela já está começando, a quebra já foi feita. Então ela já está começando a germinar. A partir do momento que eu colocar nesse solo bem úmido, adubado, um solo rico, né, de matéria orgânica com nutrientes, que vai ser aqui, ela vai brotar fácil, fácil. Então aquela eu não fiz o choque, ela demorou mais ou menos uma semana e meia para ela começar a vir o primeiro brotinho. Essa aqui, na medida que a gente plantar, vocês já podem ver, ó. Ela já foi feito o choque, então ela vai nascer muito mais fácil. Mesma coisa, eu vou manter úmido esse solo, não encharcado, então se certifica que o solo vai estar com uma boa drenagem, né? Vocês podem colocar essas ou pedrinha ou argila expandida no solo, que aí a planta não corre o risco de, quando começar a vir os primeiros brotos, ela acabar morrendo, né? Então, a quebra da dormência, no frio a gente ativa alguns processos químicos da semente que acabam fazendo com que ela brote com mais facilidade, né? Mais facilmente. Uma outra coisa que também me perguntaram, gente, é sobre quanto tempo leva para a macieira, né, para o pé de maçã, ela frutificar, justamente através das sementes. Aí depende muito do tipo de macieira que você está plantando. Então depende muito. Essa, por exemplo, são maçãs Fuji, né? Mas existem outros tipos de macieira. Então depende muito da macieira que você quer, depende muito da espécie que você está plantando, mas ela leva em torno de 6 a 10 anos para frutificar. Por que leva tanto tempo assim? Porque olha aqui, gente, essa daqui tem 1 ano e meio, 2 no máximo, como ela é pequenininha, né? Então ela precisa crescer um pouquinho mais, mas daqui a uns 4, 5 anos, talvez até menos, eu já comece a ter fruto nesse pezinho de maçã, mas o processo dela é lento, por isso que o tempo de frutificação da planta, ela acaba sendo um pouquinho mais demorados. Então, depende muito da variedade de maçã que você vai cultivar aí. De repente, antes de você colocar a semente, como eu falei, essas são da semente Fuji, né? Então pode ser que a semente Fuji ela dê um pouquinho antes, pode ser que ela dê um pouquinho depois. Então sempre pesquise qual é a semente que você vai estar plantando e pesquise a espécie, para você plantar e ter uma noção de quanto tempo você vai ter que esperar para que ela dê a frutificação, né? Sobre a condição do crescimento da macieira, né, da maçã. O clima, o solo, a irrigação, a fertilização, elas também podem influenciar o tempo de frutificação dessa macieira. Então, tudo depende do solo que você plantou, né, de quais os adubos que você está utilizando para essa planta, para essa terra aqui, né? A irrigação é muito importante também, então tudo depende do que você contribui para o crescimento dela, o crescimento saudável das folhas, das raízes, do próprio caule da sua macieira, tá? Uma poda adequada, um controle de praga, controle de doenças também. A polinização, ela também pode acelerar esse processo. Então, quando você tiver um pé de macieira mais ou menos desse tamanho, um pouquinho maior, se atente a esses cuidados no geral da sua macieira para que ela cresça saudável. Vocês estão vendo que aquela ali está um pouquinho queimada, porque eu acabei deixando ela sem água por mais tempo. Foi por isso que ela acabou, por isso que ela tá com essas folhinhas, ó, mais ou menos seca. E ela vai permanecer assim, ela vai me dar novos brotinhos, mas as que já secaram, elas vão continuar. Então, se atente bastante na questão de rega, na questão de adubação da sua planta, para que ela cresça cada vez mais bonita e saudável. Além disso, gente, a macieira cultivada a partir de sementes, como é o que a gente está conversando hoje, nem sempre elas vão produzir o fruto igual
ao da árvore mãe. Por exemplo, se você plantou, dependendo da fruta que você plantou aí, que você tirou as sementes da fruta, talvez ela dê um pouco menor, né? Não seja igual à fruta que você tirou a semente para plantar. Então, não pode ser que o fruto não seja igual ao fruto da mãe, né? Da fruta mãe. E para garantir uma produção consistente e de alta qualidade, muitas vezes é preferível a gente ter muda enxertada, que você encontra aí de repente nas floriculturas. Tem gente que acaba vendendo, tem produção em casa e acaba vendendo também as plantas, né, germinada através de uma outra macieira já. Então eu acho que tudo que de dúvida que teve nos comentários anteriores, eu acho que eu consegui sanar, e agora a gente vai apreciar o plantio dessas sementes aqui neste vasinho. E para você, gente, que não segue o canal, ativa o sininho, segue, que provavelmente eu farei um novo vídeo, mas aí um short, colocarei aqui no YouTube para vocês verem como que tá o processo de crescimento, quanto tempo mais ou menos vai levar, ó, a última, essa macieira para começar a brotar. E aí é assim, ela brotou, ela fica aqui igual a essa daqui, são os primeiros passos da macieira, para depois chegar nesse passo aqui já bem desenvolvida. Eu não vou molhar mais esse solo porque ele já tá super molhado. Eu só vou molhar agora amanhã ou depois de amanhã, quando eu sentir que ele tá super seco, aí eu molho de novo. Ok, gente, era isso que eu queria contar para vocês, falar um pouquinho sobre o processo e mostrar para vocês mesmo como funciona, né? Como dando o choque nas sementes, como facilita a germinação, como vocês mesmo viram. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu respondo sempre que possível. Gente, era isso. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo vídeo. E olha que coisa mais linda, olha.